Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Fazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar do RBRP 11, né? Um fundo aí de laje corporativa. É um fundo que está passando por uma situação um pouquinho delicada, né? Então a gente vai discutir um pouquinho dele aí e ver o relatório gerencial. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, independente de eu falar bem ou mal em algum ponto. É a minha visão, o objetivo aqui é educacional e eu também estar estudando o fundo. E para quem gostar aí do conteúdo, se inscreve, deixa o curtir aí no vídeo, canal bem pequenininho, mas dá uma motivada do outro lado para continuar fazendo conteúdo, beleza? Vamos falar então do RBRP. O fundo, eu tenho uma participação pequena nele, 2,68%. Essa participação já foi maior, mas o fundo teve uma desvalorização forte aí nos últimos períodos. Salvo engano, a minha participação nele já passou de 3%. E aí ele voltou a cair, né, reduziu aí a participação. Então, um montante em relação à minha carteira total pequeno. Eu pretendo aí, de acordo com o acompanhamento, talvez aumentar, principalmente por ele estar embaixo, aumentar um pouquinho a exposição, mas por hora sigo acompanhando aí o fundo, tá? Ele compõe a parte de tijolo lajes, né, da minha carteira, que tem hoje um percentual de 6,09, né? Compreende ele e compreende o, o PVBI que eu fiz o relatório na semana passada, né? Então, como inclusive eu citei no vídeo do PVBI, né, eu estou aí em busca de mais um fundo de laje, para mesmo sendo um setor que está sendo bem afetado, ele tá complicado, mas eu pretendo ainda colocar mais um na carteira para aumentar um pouquinho a parcela aí de lajes no meu portfólio, né? Tem um aí que eu tô de olho, mas se tiverem alguma sugestão também e puderem aí dispensar 2 minutinhos, manda no comentário aí para mim, pode me dar uma ajuda aqui, beleza? Vamos lá fazer um comparativo dele. Falando então do comparativo, logo de cara, para quem acompanha os vídeos, dá para ver que ele é o que tem mais itens ali de atenção ou vermelho, né, que já é um pouquinho mais crítico. E a gente vai falar rapidamente de cada um, né? O VP por cota, 82,15, foi para 81,95. O item de atenção é semelhante aos demais fundos, né? É acompanhar essas quedas no VP dos fundos, ver até onde que vai, ver depois uma possível recuperação, né, desse VP por cota. Não basta ficar caindo, é nosso patrimônio que está desvalorizando, né? Então é importante que a gente fique atento, acompanhando. O P sobre VP dele, ele estava em 71, de um mês para o outro já dá para ver a queda, né? Foi para 0,62. É um fundo que está caindo mais, né? Então é um fundo que está com desconto forte, mas óbvio que o mercado já está precificando uma situação um pouco mais delicada dele. O dividend yield mensal, que estava ali em 0,70, aumentou para 0,78. Na verdade, o aumento se dá, não foi devido ao fundo ter melhorado, nada. O aumento ele se dá devido à cotação estar caindo, o valor de mercado está caindo, né? Então, como cálculo, eu pego ali de Status Invest, que calcula sobre um fechamento da cota e tal, o valor dá maior, mas é a cotação que está caindo. Significa que quem está comprando nesses valores mais baratos está pegando um dividend yield maior. Isso não significa que é bom momento ou não para entrar, né? Como eu citei, o fundo tem itens ali que está estressando um pouquinho o mercado, tá? O caixa dele, patamar ok, 2,45, sem muito problema. Tá? Inclusive num patamar que eu acho até completamente saudável e bom. A base de cotistas nele vem aumentando, acredito eu que é fruto dessa desvalorização da cota. O pessoal aí vendo que está barato e tal, comprando, querendo valorização. Se tiverem fazendo isso sem olhar fundamentos, sem olhar o fundo, o portfólio e tal, podem estar correndo um risco desnecessário. Agora, se estiverem fazendo de forma consciente, bacana, é interessante. O resultado do fundo, que caiu um pouquinho levemente ali de 5,643 para 5,631, né, milhões. Item de atenção, porque ele já vem caindo aí, já não é o primeiro mês que tem queda. Então a gente fica acompanhando. E aqui a atenção principal é por quê, né? Eu vou explicar, já antecipar a situação desse fundo, né?
ele tem um imóvel, que é esse River One, que está aqui no vermelho aqui embaixo, né? Que ele é muito concentrado nesse imóvel, 41% de concentração nesse imóvel, e o imóvel está basicamente inteiro vago, né? Ele não está conseguindo alugar. Hoje o fundo não está sendo tanto impactado porque ele está recebendo uma RMG, que é a renda mínima garantida, ou seja, ele tem mais alguns meses em que ele recebe essa RMG, porém, quando acabar a RMG, que está próximo, inclusive, o fundo não tendo alugado aqui o imóvel, né, ele já não tem mais essa receita, ele começa a ter apenas despesa com o imóvel, já que o imóvel está lá, ele tem que fazer todos os cuidados e tal. E então assim, o que era uma receita, além de deixar de ser, né, que é essa renda mínima garantida, ainda cria-se o problema porque o bem ainda vai estar gerando despesa para o fundo. Então, esse é o item de atenção no resultado. Esse resultado nos próximos meses pode cair drasticamente com o fim dessa RMG do Riveron. Tá? Despesas do fundo está num patamar bem alto, 25 a 24. É algo que já me chama atenção. Eu confesso que ainda não enviei e-mail, estou esperando alguns e-mails de outros RIs ali, alguns retornos, então não questionei, mas também tem que levar em consideração que esse fundo tem um pouco de alavancagem, né? Ele tem, é leve a alavancagem dele, né? Não é muito, 15 e caiu agora para 12,70, mas tem alavancagem. A alavancagem a gente sabe que gera despesa financeira. Aqui na despesa eu não segrego o que é financeira, o que é operacional, né? Então eu coloco o valor total de despesa e fica aí no alto. Avaliar essa questão da alavancagem, se o peso maior é dela e tal. E a gente segue aí vendo, e qualquer distorção grande a gente encaminha e-mail pro RI, assim como já recebi e estou esperando retornos aí de alguns RIs sobre algumas situações de fundos. Na medida que vier conteúdo relevante, eu vou passando para vocês. Tá? Então a concentração que eu já citei, que ele é concentrado no River, é a pedra no sapato hoje desse fundo. Vacância de 9%, e aqui eu coloquei um número distorcido, porque no relatório eles colocam uma vacância de 9%, só que não está contando com esse carinha aqui, ó. Então a vacância ela é bem, no final das contas, ela é bem maior que isso, tá? Só que a gente não tem como saber exato, aí teria que aguardar os cálculos do fundo quando o River One sair da RMG. Aí o fundo vai incluir ele aqui e a gente vai ver o tamanho do buraco ali com vacância, né? Ver se até lá vai ser alugado alguma parte do prédio, enfim, né? Vamos acompanhar. Mas hoje esse número aqui não dá para ser levado em consideração. E por fim, FIIs com RBRP no portfólio, hoje tem 8, né? Não é muito, mas tem alguns ali que investem nele, a gente segue também acompanhando esse indicador, beleza? Então, logo de cara de indicadores a gente vê uma série de problemas e agora a gente vai falar um pouquinho do relatório gerencial desse fundo, tá? Deixa eu colocar na tela aqui. Bom, RBR, né, que é a gestora, RBRP, aqui que é o FI. Vamos falar um pouquinho desse menino aqui. Bom, primeiro a gestora, já citei quem que é, o patrimônio dele que chega a quase 1 bilhão aqui, né, 998 milhões, então patrimônio até grandinho, né. O PV por cota, né, o patrimônio por cota é 81,95, enquanto a cota no mercado, vamos ver se eles colocam aqui, não, eles não colocam, mas a cota no mercado está hoje, né, se não me falha a memória, em R$ 51, então bem abaixo aí do patrimônio por cota, né. O fundo não coloca as taxas aqui na capa, né, do relatório, então não fiz destaque delas. Já vamos indo para itens de destaque aqui do relatório. Resumo mensal aqui, nota do gestor. No mês de junho, fechamos 2 locações no edifício Mário Garneiro, reduzindo de forma relevante a vacância da nossa posição. Ver página 7. Aqui eu achei curioso que, né, eles indicam que fizeram 2 locações em junho, não teve fato relevante, não teve nenhum comunicado extra oficial. Infelizmente não teve nada, né? Eu, particularmente, aí alguém me corrige em comentários aí se teve acesso a algum documento. Eu, particularmente, não tive acesso e estou sabendo dessas locações pelo relatório gerencial, né? Mas é até um ponto, o fundo já tem problema de vacância
E ainda assim, quando surge locação, não comunica ali de uma forma mais ágil o cotista, né? A gente tem que esperar o relatório e tal. Ou se comunicou, talvez foi uma falha minha de não ter tido esse acesso, e aí até peço desculpas aí e retifico a fala. Tá? O RBRP também foi afetado, consolidando uma desvalorização. Aqui, o que o fundo trouxe, o que a gestão trouxe? Eles viram o tanto que a cota do fundo desvalorizou, né? E eles estão falando que essa desvalorização é completamente por falta de fundamento do movimento, né? Que não tem fundamento essa queda toda. E aí eles começam a explicar um pouquinho aqui da situação. O que eles falam? Que todo mundo está apegado no River One, que está com esse problema de não conseguir alugar, mas todo mundo está esquecendo que o fundo tem mais 60% de portfólio, de galpões de qualidade, tal, e não sei o que, um terreno na Vila Olímpia. Enfim, o fundo vem aqui, ó, o valor desses ativos está sendo negligenciado. O fundo vem fazer meio que um apelo para o mercado não olhar exclusivamente o River One, olhar todo o trabalho que tem por trás nos demais ativos. Né? De certa forma, eu vejo que tem um pouquinho de razão e fundamento aqui no que eles falam, mas é óbvio que está claro o problema com o River One também. Então o mercado não gosta disso, o mercado é infelizmente bem rentista, né? Só se preocupa ali. Só se preocupa também ser injusto da minha parte, mas se preocupa de forma preponderante com os rendimentos, né? E no risco do rendimento cair, o pessoal já está precificando antes. Né? Então, aqui um outro item que eles falam tentando acalmar um pouco o mercado, que eles citam que o RBRP não tem nenhum tipo de alavancagem ou obrigações relevantes a pagar. Né? Então eles falam ali de alavancagens altas, alguma coisa nesse sentido. E aqui abaixo, o fundo trouxe um pouco, né, tentando ainda assim nesse apelo de convencer o mercado da situação real, né, do fundo. Ele trouxe um pouquinho de cada imóvel, falando o valor dos ativos, o valor por metro quadrado e por aí vai. Não vou explicar muito isso daqui. Basicamente é um apelo do fundo, né, para que o pessoal olhe o fundo como um todo, veja o potencial dos ativos e não se apegue exclusivamente na vacância de um imóvel, né. Então, é a visão deles, nós cotistas aí temos a nossa, e não tem certo ou errado, né? Cada um com o seu certo ou o seu errado, beleza? Descendo mais um pouco, aqui é a continuação, falando eles falam de um outro fundo que eles têm aqui, né? Da própria casa de logística. Aqui eles falam um pouquinho, ainda nessa questão do apelo, né? O preço de mercado e levar o empreendimento Riverrun é 72% de desconto, ativo avaliado em tal, sendo comprado por 115. Aqui eles estão demonstrando questões de valores, né? Quanto que é avaliado o imóvel, por quanto que comprou, que o fundo comprou, querendo mostrar o quão positivo é esse imóvel na carteira do fundo. E aqui eles colocam um quadro que é interessante, né? Eles não trouxeram em momento nenhum, só agora que trouxeram uma informação assim. Mas o que significa esse quadro? Já é uma visão antecipando o cotista de que, caso o River One não seja, continue com vacância, não seja alocado, né? Qual seria o impacto no nosso rendimento e quanto que nós receberíamos por cota. Então tem um primeiro cenário, que é o River One com 94% de vacância. Nós teríamos uma distribuição de 24, ou seja, 21 aqui de impacto. Cenário 2, 50% de vacância, impacto de 11, distribuição de 34. Cenário 3, 20% de vacância, o que é bem otimista aqui, né, pela situação atual. 0,04 de impacto, 0,41 aqui de distribuição. É uma tabela que eles colocam na sensibilidade da vacância do River One. Então o mercado olha isso aqui, nossa, eu posso passar a partir do mês tal, receber 24 centavos só desse fundo, né? O pessoal começa a vender e joga a cota lá para baixo. Realmente é uma situação de mercado mesmo, pela característica do nosso mercado hoje. Aqui eles falam que em próximos relatórios vão dar mais detalhes. É bom que venha com o maior detalhamento possível para a gente ficar sempre atento e acompanhando. Tá? Cenário macroeconômico, eu não vou citar, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Todo mundo fala as mesmas coisas de forma diferente. Aqui ele fala um pouquinho das estratégias do fundo, né? Então o River One, que está numa estratégia core,
É, ele coloca aqui Riverone, fechou 10 ativos, dentro da estratégia Core, com vacância de 9% em ativos pontuais. O mês de junho teve aumento das vistas, aqui creio eu que seria visitas, ao Riverone em relação a maio, porém ainda não percebemos o senso de urgência que almejamos, ou seja, está tendo possíveis clientes visitando, só que nenhum com tanta urgência, o pessoal vai deixando passar, vai procurando talvez outros imóveis e por aí vai. Né? Então aqui eles falam um pouquinho da dificuldade em alugar e tentam citar um pouquinho dos benefícios que eles têm como vantagem de negócio comercial para talvez conseguir locar o quanto antes, né? Que é questão de condomínio e por aí vai. Uma foto aqui do prédio que nunca muda aqui no relatório gerencial. Edifício Castelo Branco, edifício Delta Plaza, que eles falam um pouquinho de cada edifício. Aqui novamente, né, com essa locação, reduzimos a vacância de 46 para 33 no edifício Mário Garneiro, né, que é aquela locação que eu falei lá no início, que não foi citado, né, não teve um fato relevante, não teve um comunicado ao mercado, não teve nada. Então eu, pelo menos, descobri aqui no relatório. O portfólio logístico, que é por meio de um fundo da casa. Aqui a estratégia tática, né, que é uma de desenvolvimento, bem promissora. Né, então eles estão desenvolvendo um projeto aqui que é um Corporate Boutique. Foi aprovado, estão esperando os pequenos ajustes para dar início às obras. Então tem uma imagem prévia dele aqui, de como que vai ficar. É uma área bem legal, a 350 metros da Faria Lima. Uma área bem prime, bem bacana, bem boa. Então a gente acompanha também esse projeto que faz parte de uma estratégia de desenvolvimento do fundo. Tá? Talvez uma possível geração de valor aí futura bem grande nesse imóvel. Tá? Aqui o fundo fala daquela questão de ESG, né, que é uma questão ambiental. Eu já comentei sobre isso até no relatório do PVBI, né, que ele também lá tem bastante títulos lá, que ele já conquistou algumas coisas relacionadas a ESG. Esse fundo é a mesma coisa, o pessoal também está batendo ali no ESG, então, por serem lajes de altíssimo nível, né, e padrão, também tem as questões aí ambientais envolvidas. Eles falam um pouquinho aqui da parte ambiental, não vou entrar muito nesse mérito. A DRE é desse fundo, né? A gente vê aqui no mês de junho questão do total de receitas e o resultado aqui embaixo, né, 5631, tendo distribuído um pouquinho aqui a menos, né, 5480. Então o pessoal tá segurando um pouquinho de reserva, né? Mês passado também foi a mesma coisa. Só em abril que ele distribuiu mais do que ele arrecadou aqui. Mas está segurando um pouquinho de gordura no caixa. Tá? A composição do rendimento é que ele coloca o que compõe, né, cada pedacinho do rendimento para chegar no rendimento final. Não vou passar muito por isso aqui. O patrimônio líquido do fundo, então em ativos mobiliários o fundo tem 734 milhões. No FII RBR Log, que é da própria casa de logística, 163 milhões. Né? E aí tem a parcela de desenvolvimento, que a gente citou ali, a estratégia tática, né? De 17,1 milhões. Tá? Fundos imobiliários 44,4, renda fixa 35,1, caixa 1,2, provisões aqui 2,7. Né? E dando total aí de quase 1 bilhão, como eu falei lá no início. Aqui o fundo explica um pouquinho de cada estratégia que ele tem. Né? A core, o que é ela, a tática, o que é, a liquidez e o desenvolvimento retrofit. Né? Então ele explica um pouquinho de cada. Vamos ver se fala mais algo. Fala assim. Ó. As alocações do fundo, aqui é importante. Como eu citei de concentração, ó, a gente pode ver nessa tela que o Riverone representa 41,7%. Né? Então ele é bem discrepante aqui, bem representativo em relação a qualquer outro ativo que o fundo tenha. Né? Por isso que o mercado está precificando ruim o fundo, né? A cota do fundo. Porque logo o bem principal está com problema, né? Não consegue ser alugado, então é complicado. Eles separam também por estratégia aqui, bem bacana. Tipo de oferta, que eles falam um pouquinho dos investimentos em FIIs, alocação por setor, tal, explica um pouquinho, não vale a pena tocar muito nesse ponto, até porque a estratégia do fundo principal é imóveis. Né? E aqui ele fala um pouquinho de cada bem. Eu não vou passar, vocês sabem que eu não passo por essa tela, mas reforçando sempre, né, quem é cotista,
avaliar aqui cada imóvel, dar uma olhadinha no que o fundo põe. São informações bem rasas aqui ele coloca, né? Mas a principal delas é a questão da participação do fundo e a vacância, né? É bem importante olhar, acompanhar, ver de um mês para o outro ali o que evolui. A localização também, eles colocam um mapinha, apesar de ser bem ruim para ver o mapinha, mas tem a rua aqui que dá para buscar no Google Maps. Eles colocam a localização de cada fundo, então dá para ter uma ideia se está numa área boa, se está numa área ruim. Então é importante quem é cotista olhar sim, entender os imóveis do fundo, entender os riscos em cada um deles, para quando for tomar a decisão de entrada, de saída ou de se manter no fundo, ter uma base bem sólida de conteúdo para tomar a decisão. Tá? E basicamente é isso. Deixa eu ver se ele passa algum dado mais relevante aqui para baixo. Investimento Core, Rio de Janeiro, São Paulo, escritório, atípico. Aqui um pouquinho do contrato, ó, a separação com atípico e típico, 55-45, uma divisão ok. Né? O índice de reajuste, a grande maioria dos contratos do fundo reajustado pelo IPCA, e uma parcela até alta, né, 42% reajustado pelo IGPM. Aqui eles colocam as datas, né, o cronograma do tanto de vencimento quanto das revisionais ali para reajuste de aluguel, né? Então em 2022, basicamente pequenininho aí o tanto. Em 2023, vencimento não tem quase nada, né? E revisional aí 18% no período. Então é um volume até bacana aqui, né, de revisional. Mas o grosso está depois de 2026, tanto no vencimento quanto na revisional. Receita caixa vacância, aqui eles colocam esse gráfico, não dá para levar em consideração como eu falei, porque está 9% aqui, ó. E eles mesmos colocam, não considera a vacância do River Run, então não tem validade nenhuma para mim isso aqui. E vamos ver o que tem aqui de. Aqui um pouquinho da ABL por setor, né? O setor dos inquilinos. Educação 39%, saúde 36% e administração e serviço público 5%. Né? Aí já cai tudo para baixo de 5 aqui. Número de cotista, aqui é os dados do mercado secundário. Não tem mais nada. E é isso, pessoal. É um pouco do relatório, um pouco do ativo do RBRP. Quem é cotista e ficar de olho, quem tiver a fim de entrar também acompanhar aí para pegar o melhor momento. Quem também estiver preocupado e achar que é o momento de sair, tem que ver se a cotação não vai cair ainda mais. Né? Então, em qualquer um dos três cenários, bastante atenção é necessário. E vamos acompanhando esse fundo. Qualquer novidade eu trago em vídeo, se for o caso, até esporádico aqui, ou como que se diz? Um vídeo ali fora do relatório gerencial, para trazer o conteúdo mais urgente. Todo mundo com muito juízo aí no mercado. E vamos que vamos, pessoal. Abraço.